A nossa mensagem de hoje, ela tem como título Uma base para o reino de Deus. Onde está o reino de Deus? Mas o reino de Deus, para ele se ampliar, ele precisa de bases de operações. Nós estamos travando uma batalha espiritual, uma guerra espiritual. Eu queria assim dizer para ti que, por mais que a gente possa negar ou não pensar, um dia a morte vai chegar para cada um de nós vai prestar conta da sua vida, e não adianta depois de morto, nós orarmos por sua alma, porque você vai prestar conta desta vida. E a palavra de Deus diz que ao homem está destinado a morrer uma vez só, e depois disso vem o juízo. Então não haverá várias vidas, várias oportunidades, é uma só. E depois desta vida é o juízo. Então você tem toda uma vida para viver, mas nessa vida que você irá viver, você tem que tomar decisões, fazer escolhas. E cada escolha reflete não só na sua vida, mas na vida da tua casa, na vida de muitas pessoas. Jesus, quando ele veio, ele disse: a vós chegou o reino dos céus. E quando chegou o reino dos céus, ou o reino de Deus, aqui na terra, quando Jesus veio, os sinais da chegada do reino de Deus, era que os demônios eram expulsos, os enfermos eram curados, os mortos eram ressuscitados. Tudo aquilo que o pecado trouxe para a humanidade, Jesus veio restaurar. Então Deus está implantando o seu reino aqui na terra. Mas ele precisa de bases. Onde são essas bases? É isso que você irá aprender nesta noite. Então abra o seu coração. Voltando em Lucas, capítulo 10, versículo 1, para a gente entender todo o contexto, diz assim: e depois disto, designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face, de dois em dois, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. O evangelista Lucas, no seu capítulo 10, versículo 1, ele cita um momento em que Jesus envia 70 discípulos de dois em dois. E se nós prestarmos atenção nesse texto, diz assim: o Senhor designou ainda outros 70. Significa que antes dele enviar esses 70, ele já tentou enviar outros, mas aqueles outros não deu certo. Se você olhar o capítulo 9 depois em casa mais atentamente, você vai ver que aqueles homens que ele convidou para ir, todos deram desculpas. As desculpas mais esfarrapadas possíveis para não ir nessa missão que Jesus tinha convocado eles. Alguns queriam para ir conforto, queriam sustento, queriam um monte de coisa para ir. E esses, então, Jesus já tirou fora. Outros colocaram que tinham que cuidar dos seus pais até envelhecer e depois iriam. Então, todos deram desculpas para não ir. Agora, então, o Senhor Jesus monta uma nova equipe com 70 e os envia de dois em dois às cidades e lugares aonde ele havia de ir. Então Jesus ia a algumas cidades, algumas aldeias, mas antes ele mandou na frente esses 70 de dois em dois. No versículo 2 diz assim: e dizia-lhe: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Então, quando o Senhor Jesus mandou os 70, de dois em dois, ele reuniu eles e começou a falar sobre a missão. Como um comandante reúne a sua tropa, digo: olha, agora vocês vão para uma missão. Vocês vão conseguir bases para o meu reino. Mas eu quero dizer para vocês que a seara, ela é muito grande.
Mas infelizmente eu tenho poucos obreiros para trabalhar nessa seara. O que é uma seara? Uma seara é uma plantação pronta para a colheita. E se você não tiver os ceifeiros, os obreiros suficientes para colher aquela plantação que está pronta para ser colhida, para ser cortada, você irá perdê-la. Jesus está comparando com almas. Então Jesus olha a humanidade e diz assim, ó, a ceifa está pronta. Essas pessoas estão prontas para ser colhidas, estão prontas para perder a sua vida. Mas acontece que elas vão perder a sua vida, mas eu tenho poucos obreiros para levar o evangelho para elas. Nesse momento que nós estamos aqui na igreja, ou desde que você saiu de casa, até encerrarmos o culto, quantas pessoas morrerão nessa cidade? Quantas pessoas nessas 3 horas morrerão neste mundo? Essa é a seara, pronta para a colheita. Mas só que o Senhor pode contar com poucos. São poucos os obreiros, são poucos os ceifeiros. Mas o Senhor diz, rogai ao Senhor da seara. O dono dessa seara é Jesus. Por isso que nós, igreja, nós temos que orar, Senhor, envia obreiros. Precisamos de mais pessoas para trabalhar ao nosso lado. Precisamos, Senhor. Então o Senhor, Ele diz, olha, rogue ao Senhor, suplique, se prostre, para que o Senhor envie mais obreiros. Nesta missão, o Senhor Jesus disse para ele, olha o seguinte, vocês não vão levar bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Olha só, Jesus foi específico no versículo 4. Vocês não vão levar carteira com dinheiro, com cartão de crédito, não vão levar boleto para pagar, vocês não vão levar saco de viagem com muitas roupas, muitos sapatos, vocês não vão levar isso aí. Então seria uma missão sem muita logística. Provavelmente as pessoas apareciam lá, 2 malas, 3 malas, cheio de dinheiro, vou precisar disso, vou precisar daquilo. Não, Jesus disse, olha, esqueçam essas coisas, esqueçam. Eu estou pensando em outras coisas. Vocês vão ter que depender de mim, vocês vão ter que confiar em mim. Eu vou mandar vocês, mas vocês não vão levar nada. E um detalhe, não saúde ninguém pelo caminho. O que é não saudar ninguém pelo caminho? Não significa que não vai cumprimentar. Esse saudar é não perder tempo pelo caminho. Não quero que vocês fiquem parando, conversando, jogando conversa fiada fora. Não, vocês têm uma missão, e essa missão vocês vão ter que cumprir. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro, paz seja nesta casa. Você já parou para pensar que quando você entra numa casa, a tua missão é dizer, paz seja nesta casa. Você está levando paz. Você tem a paz do Senhor. Você está levando paz. Você está fazendo um ato profético naquela casa. Paz seja nesta casa. Veja a nossa responsabilidade, irmãos. Quando nós entramos numa casa, em qualquer casa que entramos, até da nossa família, nós temos que ser portadores de paz. Nunca de fofoca, nunca de intrigas. Nunca para fechar o coração de ninguém, nunca para falar mal de ninguém. Nós estamos ali para levar a paz. Nós, no ato profético, nós vamos dizer, paz seja nesta casa. E Jesus disse para os 70, quando vocês entrarem numa casa, em qualquer casa, vocês vão dizer, paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, voltará para a vossa paz. Qual era a missão dos 70? A missão dos 70 era achar, buscar os filhos da paz. Quem são os filhos da paz? Os filhos da paz são pessoas que ainda não entregaram a sua vida para Cristo,
não são crentes, porém, elas não têm resistência em relação ao Evangelho. Elas não têm resistência em relação às coisas de Deus. E elas estão com o seu coração aberto também para abrir a sua casa e receber os semeadores da paz. Aqueles que serão enviados de 2 em 2. Filhos da paz é isso. Eles não entregaram a sua vida para Cristo, mas estão com o seu coração aberto para as coisas do Senhor. Estão com o seu coração aberto, sem resistência, para abrir a sua casa e receber uma palavra de conforto e ali serem evangelizadas. Mas o Senhor, Ele diz assim, se houver algum filho da paz ali, talvez uma casa tenha 4 ou 5 pessoas e às vezes só um quer. Não faz mal, se um abrir a casa, ele receberá a paz. Agora, se ninguém quer, você não pode perder a sua paz. Vá para outra casa, vá para outro lugar, porque essa paz retornará para você novamente. Então, essa paz, você não pode perder a paz, Jesus disse. Se chegar numa casa, você falar para alguém do Evangelho de Cristo, e essa pessoa não querer o Evangelho, ela não quer a tua paz. Então essa paz retorna para você. Nós estamos em busca desses filhos da paz. Nós estamos em oração, a igreja está se preparando, nós estamos treinando vocês nesse mês de abril, comecinho do mês de maio, e junho e julho então nós enviaremos de 2 em 2. E as pessoas já estão buscando, eu já estou ouvindo vários testemunhos. Nós temos uma irmã que ela estava caminhando na rua e ela viu uma senhora com as suas sacolas de supermercado. E ela sentiu no coração, eu vou convidar ela. Quem sabe ela é uma filha da paz. Quem sabe ela quer o Evangelho, eu posso lá levar o Evangelho nela, na casa dela com meu marido. E ela pensou, será que eu vou ou não vou? E ela foi caminhando, será que eu vou ou não vou? Até que ela parou com as sacolas, e ela foi lá e perguntou, precisa de ajuda? Ah, sim, tal. Tem algo tirando a tua paz? Foi a pergunta. Ah, sim, eu estou com esse problema. A senhora não quer que a gente vá na sua casa? A gente pode, a senhora abre a sua casa para eu levar a palavra de Deus, o Evangelho. Claro que eu quero. Claro que eu quero. Igreja, eu quero dizer uma coisa para você. As pessoas estão sedentas pela palavra. Há muitos filhos da paz nesta cidade. Há muitos filhos da paz ali esperando o teu convite. Há uma unção de conquista. Há um sobrenatural de Deus. E você vai convidar as pessoas, você vai ficar assim abismado. Uau, a pessoa aceitou tão fácil. Por quê? Tem uma unção, tem um diferencial. A igreja está se preparando. Deus está movendo corações para que nós possamos levar a palavra de Deus e levar o Evangelho. Então a nossa missão é buscar os filhos da paz. Lucas 10:7, e ficai na mesma casa, comendo e bebendo. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo, do que eles tiverem. Ah, não, eu não queria essa comida, eu queria outra. Não gosto disso. O que oferecerem, você come. O que colocarem, você come. Pois digno é o obreiro do seu salário. E não andeis de casa em casa, não saia dessa casa ali, fique ali. Então quando Jesus enviou os 70, ele tinha em mente mais do que evangelizar algumas famílias. Ele mandou em busca dos filhos da paz, mas ele tinha algo mais ainda ali. Esta missão era um objetivo primário. O objetivo primário da missão era encontrar os filhos da paz. Na verdade, eles estavam indo estabelecer nas casas que o recebessem e ali fazer uma base do reino de Deus. Ali uma base de operações naquele lugar. O que são bases de operações? O próprio nome já diz, dali vai sair
táticas, estratégias para atacar o inimigo, para ampliar o reino de Deus. Nós estamos numa batalha, nós estamos na guerra, tanto que a palavra de Deus diz para nos revestirmos de toda a armadura espiritual. Ele nos deu a espada, nos deu o capacete, a armadura, deu tudo, para nós o quê? Irmos. Então nós somos soldados do Senhor, nós estamos numa batalha, e o Senhor queria o quê? Que cada casa, onde fosse aberta para os semeadores da paz levarem o Evangelho, essa casa depois ali se tornaria uma base do reino de Deus. Operações, uma base de operações. Olha só, o Senhor, Ele mandou-os, voltando a versículo 1, mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. O que significa isto? Significa que os discípulos iriam preceder Jesus. Eles iriam preparar as casas para que depois Jesus chegasse. Eles iriam na frente, Jesus ia naquela cidade, mas eles iriam na frente. Eles iriam buscar bases do reino de Deus. Eles iriam na frente para que Jesus fosse depois. Você já parou para pensar? Você vai na frente, você abre a casa, a pessoa abre a casa, você leva o Evangelho, e Jesus entra depois na casa. Olha a nossa missão. Olhe a nossa missão. Se nós olharmos mais assim atentamente o capítulo 10 de Lucas, nós vamos perceber que aquela missão não consistia assim numa missão rápida, uma missão, posso dizer, evangelismo fast food. Não era entregar folhetos nas ruas, nas praças. Não que não se possa fazer esse tipo de evangelismo, pode-se e deve-se fazer esse tipo de evangelismo, entregar panfletos nas ruas, deve-se fazer. Porém, esse tipo de evangelismo, ele tem um início e um fim, começa a tal hora e termina a tal hora. Mas, os 70 quando forem enviados para abrir casas de paz, ir em busca dos filhos da paz, eram uma missão mais profunda, ela era uma missão mais demorada, tanto que nós temos vários motivos para vermos o seguinte: aquela missão durou no mínimo algumas semanas, e temos vários motivos para crer nisto, e é isso que nós vamos falar também. Então, quando Jesus mandou os 70, não era assim: vocês vão lá, falem de mim e voltem. Não, vocês não vão levar bolsa, não vão levar carteira, vocês não vão levar sandálias, vocês vão entrar nas casas, vocês vão comer. Então, esta missão não era uma missão rápida. Então eles foram organizados em duplas, enviados a várias cidades, aonde Jesus então ele iria. Eles deveriam permanecer nessas casas até que Jesus chegasse ali. Eles iriam na frente, iam preparar as casas, e quando Jesus chegasse naquela cidade, Jesus já teria lugar para ir, aonde estavam aquelas bases do reino de Deus. Se eram 70, no mínimo 35 casas. No mínimo 35 casas. Quanto tempo você acha que Jesus iria demorar para visitar 35 casas? Um dia, 2 dias? Era uma missão de várias semanas. Demoraria mais de 1 mês, talvez 2 meses. Mas há outro indício que se estenderia por vários dias. Olha só, versículo 7: e ficai na mesma casa, comendo e bebendo,
do que eles tiverem. Então permanecei na casa, pois digno é o bem do seu salário. Não andeis de casa em casa, ou melhor, não saia dali, fique ali. Então eles tinham que esperar o Senhor Jesus chegar. Não era simplesmente bater na porta, entregar um folheto e sair. Não. Aquela casa, ela se abriria para ser uma casa de paz. E depois que fosse uma casa de paz, que as pessoas entregassem a sua vida para Cristo, fossem batizadas, qual era a ideia de Cristo? Que ali se formasse um grupo pequeno. Ali se reuniriam pessoas e chamaria os vizinhos depois, chamaria os parentes, familiares, depois ia se multiplicando, e mais gente, mais gente, mais gente. É assim que o reino de Deus, ele iria progredir. Hoje a nossa igreja trabalha com grupos pequenos, e os grupos pequenos, tem certeza aqui que muitas pessoas que estão aqui, a entrada na igreja foi através dos grupos pequenos. Muitas mulheres que estão lá no encontro com Cristo, a entrada delas na igreja foi através dos grupos pequenos. A igreja, quando ela começou, a igreja primitiva, quando ela começou, ela tinha reunião no templo e nas casas. Era assim que a igreja começou. O povo se reunia no templo, mas o povo também se reunia nas casas. O que aconteceu com a igreja? A igreja, houve um momento, quando a igreja era perseguida, ela tinha esse estilo de reunião nas casas. Aí houve um imperador chamado Teodósio, e ele então disse que a igreja oficial do Império Romano seria a igreja cristã. Antes, Constantino tinha dado a liberdade de culto, mas Teodósio então disse, a igreja oficial do Império Romano é a igreja cristã. E eles começaram a fazer uma religião oficial. O que aconteceu? Tirou-se o culto das casas, tirou-se a reunião das casas. As reuniões eram só no templo, cada vez os templos maiores. Não tenho nada contra templos grandes. Quanto maior, melhor, mais gente vai caber. Mas não podemos esquecer que também o culto a Deus acontece nas casas. Muitas pessoas têm resistência da igreja, não podem nem ouvir falar da igreja. Por quê? Porque o mundo contaminou o coração deles. O mundo encheu o coração deles contra a igreja. Mas às vezes essa pessoa não tem a resistência de ir na sua casa. Ela vai na sua casa, ela é sua amiga, seu companheiro de trabalho, e ali ela vai escutar o evangelho. Martim Lutero fez a reforma no ano de 1500. Mas, mesmo com a reforma, continuou uma reunião no templo. Não teve reunião nas casas. Os teólogos de hoje, homens piedosos, que entendem de Bíblia, eles estão dizendo o seguinte: hoje a igreja está passando por uma segunda reforma. E a reforma que a igreja está fazendo é isso que está acontecendo na IJAD. O que nós estamos indo, nós estamos voltando para a Bíblia. Quando nós temos dúvida como é que a igreja funciona, vamos lá na Bíblia ver o que a Bíblia fala sobre igreja. E a Bíblia fala que a reunião era no templo e nas casas. Eu vejo como uma igreja com duas asas. Um avião com duas asas. Uma asa é o templo, outra asa são as casas. Perguntem, qual é a asa mais importante do avião? É a asa esquerda ou a asa direita? Não tem. As duas são importantes para o avião levantar voo. As duas são importantes para a igreja levantar voo e ser a sua igreja. Se a igreja faz a reunião só no templo, ela falta uma parte. Se faz a reunião só nas casas, falta a outra parte. A igreja completa faz a reunião no templo
e faz a reunião nas casas. Ao encontrarem um filho da paz, os discípulos de Jesus deveriam operar em 3 propósitos. Quando encontramos os filhos da paz, há 3 propósitos por trás disso. Primeiro propósito, quando encontramos os filhos da paz: anunciar a paz, pregar o evangelho a quem estivesse naquela casa. Então, este é o propósito número 1. Lucas 10:5: em qualquer casa, aonde entrardes, dizei primeiro, paz seja nesta casa. Esse é o objetivo número 1. Propósito número 1, anunciar a paz, pregar o evangelho a quem estivesse naquela casa. Propósito número 2, deveriam curar os enfermos. Nós estaremos indo atrás desses filhos da paz. Muitas casas serão abertas, e quando nós chegarmos nessa casa, vamos dizer, paz seja nesta casa. Mas nós também vamos curar os enfermos, ou seja, confrontar qualquer situação que estivesse comprometendo a paz daquelas pessoas. Então nós vamos ministrar a cura. Lucas 10:9: e curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Ao abrir a casa de paz, os nossos semeadores vão dizer, paz seja nesta casa, mas vocês vão curar os enfermos. Se tem algo tirando a paz daquela família, vocês vão impor as mãos sobre os enfermos e os curarão. Haverá essa unção sobrenatural sobre a vida de você. Pastor, eu não tenho o dom de cura. Deus vai te usar naquele momento, o Espírito Santo vai se manifestar de uma forma poderosa, e pessoas serão curadas naquele lugar ali. Outra coisa vocês farão oração de libertação. Os semeadores da paz, além de curar os enfermos, expulsaram demônios. Pastor, eu nunca expulsei um demônio. Agora você vai expulsar. Você terá essa unção. Não precisa temer, filho. Não é você que expulsa, é Jesus. É o nome de Jesus que irá fazer isso. Não sempre temer. É Jesus. Você não vai fazer em nome de Paulo, nem de Pedro, nem de Maria, nem em teu nome. Você vai fazer no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vocês irão expulsar demônios. Irão repreender. No versículo 17, diz assim, e voltaram os 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Aqueles discípulos, eles nunca imaginariam que demônios seriam expulsos. Nunca. Igreja, presta atenção numa coisa que o pastor Faquini vai falar para vocês. É importante você ter experiências sobrenaturais. É importante você ver o mundo espiritual, como ele se movimenta. Quando você cura um enfermo, você expulsa o demônio, você está dizendo que o reino de Deus está chegando. Então por isso que o terceiro propósito deveriam proclamar a chegada do reino de Deus naquela casa, e implantar o governo do Senhor ali. Mesmo versículo 9, e curai os enfermos que nela houver, e dizer-lhe, é chegado a vós o reino de Deus. Você anuncia a paz, você cura os enfermos, expulsa os demônios, e anuncia naquela casa, é chegado
o reino de Deus para vós. Quais são os sinais do reino de Deus? A cura dos enfermos, demônios sendo expulsos, porque isso é diferente do reino das trevas. O reino das trevas, como é que ele trabalha? Enfermidade, miséria, suicídio, depressão. Ele vai trabalhando em tudo isso. Ele vai tirando a alegria das pessoas. Aí chegou agora a luz, chegou o reino de Deus. Vai chegar a cura, vai chegar a libertação, vai chegar a restauração para aquela família. Se tem drogados, serão libertos. Se tem alcoólatras, serão libertos. Se tem prostituição, serão libertos. Vai chegar paz naquela casa. Então, esse é o nosso alvo nos próximos dias. Nós queremos o quê? Quando é estabelecido o reino de Deus, cessa o domínio de Satanás. Presta atenção, igreja. Quando uma casa se abre para você levar o evangelho, aquela casa vai ser uma base para o reino de Deus. Vai cessar o domínio de Satanás naquela casa, naquela família, e vai entrar luz, vai entrar o evangelho. Aquela casa se torna uma base para o reino de Deus. Nós não precisamos de muita estrutura humana para fazer isso. Casas de paz, a qual nós estamos, temos visitantes. Poxa, o pastor está falando em casas de paz, ou seja, então a igreja nesse mês de abril, nós estamos treinando a igreja com mensagens, já fizemos reuniões com a liderança, haverá mais reuniões ainda, mas nós estamos querendo o quê? Que a igreja saia de 2 em 2, e vão atrás desses filhos da paz, e ali estabeleçam casas de paz. E para estabelecer as casas de paz, como Jesus mandou de 2 em 2, não precisamos de muita estrutura humana para fazer isso. Ir numa casa, irmão, não precisa muita estrutura. Jesus disse: não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Não tem muita estrutura, não tem muita logística. Nós é que imaginamos que para pregar o evangelho precisa toda uma estrutura. Sabe o que precisa, irmãos? Coragem, precisa de determinação. Se essa irmã não tivesse abordado essa senhora que estava levando as sacolas, e ela ajudou a levar as sacolas, inclusive passou da sua casa, da casa dela, foi até mais adiante, para ajudar aquela mulher. É isso. Não precisamos de muita estrutura. Jesus não estava preocupado com estrutura. Jesus estava preocupado com o seguinte: olha, eu vou dar a unção, e vocês irão trabalhar, e vocês farão a obra do Senhor. Eu quero dizer uma coisa para você, e você esteja assim com algumas dúvidas no teu coração. Eu quero dizer assim, na equipe de Jesus, aqueles 70, só havia crente inexperiente. Não fizeram curso de teologia, nem curso de membresia, nem maturidade, nem ministério. Eram pessoas inexperientes ainda no evangelho. Às vezes nós estamos pensando assim, para eu levar o evangelho para alguém, eu tenho que ter muito conhecimento. Não precisa. O teu testemunho de vida também ele é muito importante. Para as pessoas que não sabem nada, irmãos, aquilo que você já sabe é o suficiente para evangelizar essa pessoa. Então esta equipe de 70 que Jesus mandou, eram crentes inexperientes. Ao final do seu ministério na terra de Jesus, os apóstolos de Jesus tinham no máximo 3 anos de conversão. Os apóstolos
tinham no máximo 3 anos de conversão. Por isso eu afirmo para vocês, que os 70 eram pessoas neófitas. O que são neófitas, pastor? Neófitas vem do grego, né? Significa pessoas novas na fé, pessoas inexperientes. Eles nunca haviam expulsado o demônio de ninguém, mas ali eles expulsaram. E eles relataram as suas experiências, até os demônios se nos sujeitam. Eu quero dizer assim para a igreja: você não pode se esquivar desse momento. Não dê desculpas, irmãos. A casa de paz é o maior desafio evangelístico da nossa igreja em 16 anos. E eu fui ao Senhor, busquei no Senhor: Senhor, nos dá uma direção para nós sacudirmos essa cidade, para nós mexermos na estrutura da nossa cidade. Você tem capacidade, todos nós temos capacidade de irmos atrás dos filhos da paz, todos nós temos. Não deixe que a timidez, irmãos, o comodismo ou a falta de compromisso lhe roube dessa grande conquista. Eu tenho aqui uma revista, uma cartilha. Esta cartilha aqui, Casas de Paz. Nós tivemos uma conferência no mês de março, no começo do mês de março. E a pessoa que idealizou Casas de Paz, o pastor Danilo Figueira, ele esteve aqui na nossa igreja. Por 2 dias ele ministrou para nós sobre Casas de Paz. Como ele disse, eu não inventei Casas de Paz. Simplesmente eu fui ao Evangelho, eu fui à palavra, e ali eu encontrei as Casas de Paz. Ele disse que ele não é o inventor é Jesus. Quem inventou foi Jesus. Só que foi a direção que eu encontrei do Senhor, e este homem veio aqui trazer e ministrar para nós Casas de Paz. Essa cartilha, ela nos explica em detalhes como é que funciona a Casa de Paz. Nós já tivemos 2 ministrações, 2 domingos, né? Este é o 3º domingo. Tivemos um Tadel, um treinamento avançado de líderes para trabalhar sobre Casas de Paz. Teremos nesta próxima sexta-feira uma vigília de oração, depois o pastor vai passar os avisos. Sexta-feira agora, dia 3 de maio, às 11 horas da noite, teremos uma vigília de oração. Não é uma vigília onde vamos buscar o batismo do Espírito Santo, vamos buscar milagres, curas, não é isso. Nós vamos aqui orar. Nós vamos bombardear o céu com oração. E nós vamos preparar esta cidade para receber os semeadores da paz, que seremos nós, para que os filhos da paz sejam encontrados por nós. Então esta cartilha, ela explica direitinho as 4 ministrações que o pastor está dando, mas também as 7 ministrações que os semeadores da paz darão em duplas. Então cada encontro na Casa de Paz, está aqui tudo detalhado. O que você vai falar é uma ministração de no máximo 1 hora. Igreja, são ministrações simples. Qualquer novo na fé, qualquer pessoa que conheceu a Cristo hoje, agora encontrou Jesus hoje, meu Senhor é meu Salvador, você pode fazer isso acompanhado de um outro irmão da igreja. Casas de Paz é simples. Não é um bicho de 7 cabeças. É algo, irmãos, que mudará a história da nossa igreja, mudará a história da nossa cidade. No mês de julho, 1º domingo de julho,
nós faremos um culto. Passou maio, passou junho, então fomos atrás dos Filhos da Paz, as casas se abriram, levamos o Evangelho nas casas de paz, e no mês de julho, nós vamos fazer um culto para receber os Filhos da Paz, e nós vamos fazer uma noite de batismo nas águas. Aqueles Filhos da Paz que quiserem ser batizados nas águas, nós já batizaremos eles aqui num culto à noite, domingo à noite. Então nós queremos receber os Filhos da Paz e nós vermos onde nós chegamos, as nossas conquistas. Irmãos, eu tenho tanta expectativa dessas casas de paz. Eu tenho certeza que a casa de paz mudará a sua vida também. Sabe o que o Senhor tem colocado no meu coração, irmão, sobre casas de paz? Nós não temos a cultura do evangelismo. Infelizmente, com o tempo, a igreja perdeu a cultura do evangelismo. Nós não falamos de Jesus para mais ninguém. Eu vou dar algum exemplo aqui. Você tem a sua loja, aí vem o seu fornecedor entregar o produto. Ele entrega o produto, você paga, ele vai embora. E aí? Se nós tivermos a exata noção onde você está, Deus te colocou ali com um propósito. E o propósito maior é levar o Evangelho. Em qualquer lugar, em qualquer situação, até no hospital. Se você caiu no hospital essa semana, eu não quero que você caia, tá? Não estou profetizando isso. Lá no quarto, Deus te colocou ali para evangelizar o enfermo ali no lado. Você vai ser curado, você vai sair do hospital, mas a única forma que Deus tinha de levar o Evangelho para aquela pessoa era se você também ficasse enfermo. Então, se eu sou um lojista, ou tenho a minha empresa, chegou ali o fornecedor, ele entregou o produto, ou fez a solução do produto, eu vou perguntar para ele: tudo bem com você? Algo está tirando a sua paz? Eu tenho um problema. Tem algo me tirando a paz. Olha, eu quero ir na sua casa. Você permite que eu vá na sua casa, 7 encontros, eu quero ir lá na sua casa, levar a paz na sua casa. Quantas pessoas que nós podemos levar às casas de paz? São 7 encontros. Aqui está a cartilha. Depois do culto, se você quer a cartilha, nós estaremos vendendo ali na recepção ao valor de R$10. Irmãos, nós pagamos R$9 a cartilha, estaremos vendendo a 10 para facilitar o troco. Se você hoje é visitante, não conhece o Evangelho, não foi batizado nas águas ainda, e quer a casa de paz na sua casa, nós enviaremos 2 na tua casa. Nós enviaremos. Pode falar para qualquer diácono que está aí: olha, o pastor falou de casa de paz, eu quero casas de paz na minha casa. É só dar o seu nome que nós enviaremos 2 semeadores da paz para levar o Evangelho na sua casa. Então, não deixe de adquirir as nossas revistas que já estão acabando. Amados, estamos indo em nome de Jesus. Estamos indo em nome de Jesus. É o Senhor que abrirá portas. É o Senhor que moverá corações. É o Senhor que te encaminhará aos filhos da paz. Nós estamos indo em nome de Jesus. No mesmo capítulo de Lucas 10, no versículo 16, olha o que Jesus disse, irmãos. Preste atenção nas palavras do nosso Senhor. Quem vos ouve a vós, a mim me ouve. E quem vos rejeita a vós,
a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Quando você leva a palavra e a pessoa recebeu a palavra, aceitou, ela está aceitando a Jesus. Quando você quer levar o evangelho e a pessoa não quer, ela não está te rejeitando, está rejeitando a Jesus. Então não é a você que está rejeitando, mas é ao Senhor Jesus. Será que tudo isto que nós pregamos nesta noite, igreja amada, não basta para sermos obedientes e começarmos a procurar os filhos da paz, a fim de trazer de suas casas, fazer de suas casas verdadeiras bases do reino de Deus? Será que tudo isso que nós pregamos, trouxemos para vocês, já não é motivo suficiente, porque nós estamos só lendo a palavra? Eu não estou falando de filosofia, não estou falando do meu esforço humano, ou meus achismos. Olha, irmãos, eu tive uma ideia. Olha, Jesus me deu uma ideia, nós vamos fazer casa de padre. Ei, Jesus não me deu ideia nenhuma. Nós estamos colocando em prática aquilo que Jesus já mandou fazer. Quantos amigos, quantas pessoas que estão esperando que você só vá dizer a ele: tem alguma coisa tirando a sua paz? É a enfermidade, é a dívida, é a separação, é um filho nas drogas. Tantas coisas estão tirando a paz. Você vai dizer sim ou não a este chamado? Eu queria que você baixasse a sua fronte, baixasse a sua cabeça, baixe a sua fronte. Senhor, nesta noite nós pregamos sobre uma base para o reino de Deus. Eu tenho certeza, Senhor, que neste mês de junho e julho, muitas bases abrir-se-ão. E eu te peço, Senhor Jesus, uma unção sobrenatural sobre esta igreja, uma unção de conquista, uma unção, Senhor, aonde esses homens, essas mulheres poderão curar enfermos, irão curar os enfermos, irão expulsar demônios. Aonde, Senhor, todo medo, toda timidez, toda falta de determinação e falta de compromisso caia por terra agora em nome do Senhor Jesus. Senhor, nós queremos mudar a história desta cidade de Joinville. Nós queremos mudar a história desta igreja. E eu te peço, Espírito Santo, que teu Espírito seja derramado sobre nossas vidas. E esta unção sobrenatural alcance os filhos da paz. Senhor Jesus, eu te peço agora, assim como tu enviou aqueles 70, envia, Senhor, 100, 200, 300, 400, 500. Nos envia, Senhor, nos envia na busca dos filhos da paz, e que lá nós possamos profetizar que a paz esteja naquela casa, que lá possamos curar os enfermos, expulsar os demônios, que lá possamos estabelecer uma base do reino de Deus. Abram-se centenas de casas de paz nesta cidade de Joinville, Senhor. Pelos olhos da fé eu já vislumbro milhares de casas da paz, de paz, Senhor. Tu mudarás a história desta cidade, uma unção de conquista, uma unção sobrenatural sobre a igreja, sobre a IJAD, para a glória do teu nome. Senhor, toda resistência, todo medo, toda insegurança, caia por terra agora, em nome de Jesus. Venham as casas de paz, em nome de Jesus Cristo.
Amém, amém. Você poderia dar uma calorosa, oh, aleluia. Aleluia.